a gente também consegue esses benefícios da música, uma música já pronta. Por exemplo, eu pego uma música, palavra cantada, que fala de meio ambiente, aí eu vou associar com um conteúdo, mesmo não tendo sido produzido por nós na sala de aula, ainda assim tem esse efeito? Sim, com certeza. Nós temos o mesmo efeito, usando músicas que foram produzidas por especialistas. O próprio Palavra Cantada é composto por mestres e doutores da música que têm todo o conhecimento sobre educação musical. Então, desenvolve o ouvido musical nas crianças, porque a música deles é bem eclética, tem diversos estilos, como também a matéria específica, como o meio ambiente, como a história que está sendo retratada. Eu me lembro da música Pindorama, que conta a história do Brasil, né? Então, é super válido usar músicas prontas, sim. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Isso pode até ser um auxílio, porque a música já está pronta, você não tem tanta coisa para... Né, você vai lá, tem que criar uma música, tem que criar alguma coisa, a música já está pronta. Você pode usar, né, como brincadeira, levar alguns instrumentos que você mesma fez, porque essas músicas têm instrumentos muito, né, considerados simples, né? Então você pode levar uma coisa ou outra e ali a criança identificar o que está tocando. Ah, tem um chocalho ali, ah, tem tal coisa. E a criança vai conseguindo identificar o que está acontecendo. E é na questão da letra também. Muitas dessas músicas, elas rimam. Volta naquele lance da pergunta e resposta. E a criança vai tendo a noção do que está acontecendo ali. E muitas vezes a criança até conhece, ainda traz aquele apego afetivo, né? Que é tão importante. Verdade. Que a gente volta no valor. Que também, gente, tô ficando encantada. Música e pedagogia tá assim, ó, juntinho, e a gente não sabe, não usa. Inclusive, na questão do apego, né, sentimental que ela disse, na verdade a gente usa o nome para memória afetiva, que é criado com a música. Né? Muitas vezes a gente nem sabe porque a gente gosta de um determinado tipo de música ou não gosta de um determinado tipo de música. Às vezes até a música do comercial, né? Traz uma lembrança lá da minha infância, assim, a musiquinha do comercial. E isso influencia muito no nosso gosto musical atual, né? Nós que somos adultos, isso vai influenciar. Então é muito importante desenvolver também o ouvido musical das crianças, propiciando diversos gêneros musicais, valorizando os gêneros musicais feitos no Brasil, sim, mas também passando pela cultura do mundo todo, que é riquíssima, que existe música boa em todos os lugares do mundo, né? Um exemplo aqui, talvez a maioria das pessoas conheçam, o filme Como Treinar Seu Dragão. A música, ela é totalmente uma música celta. Tá mais preciso ter quando você me abraça. Anéis de ouro vou lhe dar e lindos versos vou cantar. Ah, você vai? Então eu vou lhe proteger, sempre ao seu lado vou estar. Anéis de ouro são ilusão, eu quero mais que uma canção. Preciso segurar sua mão. Pertinho assim de mim, eu vou te... Então, você acaba ali tendo uma memória afetiva daquela música e você acaba conhecendo aquela cultura. Só que às vezes ninguém não falou ali, né, pra criança, não deixou claro de onde é. Talvez um dia ela vá perceber quando ela crescer e souber o que é celta. Isso é bem interessante, então, também. Como Treinar o Seu Dragão também tem a questão ali da inclusão, que eu gosto muito. Agora, mais ainda pensando na música, né? É um desenho que talvez você pense que é só por diversão. Não, ele tem ali um lado pedagógico, musical. Não só isso, como esse filme, né, aproveitando aqui, nós já conversamos sobre isso, ele é um filme que ele mostra a cultura religiosa dos celtas, que é uma cultura muito linda, muito rica. Aqui, sem dar spoiler, mas há um momento num determinado filme que ocorre de um personagem importante morrer, e ali é mostrado o
quão para eles é valoroso a morte de um herói, como eles acreditam que este herói vai ser recebido, né, do outro lado. E isso é fantástico para tirar todos esses preconceitos que nós temos com outro tipo de cultura. Interessante isso, porque a gente trabalha mais na sala de aula com os mitos de criação, né? Cada civilização tem a sua crença, tem a ciência, como ela explica a criação do universo, mas a gente não fala na morte, né? Como é vista em cada civilização, em cada tempo, em cada lugar. É bem interessante também. Não tem nada a ver com a questão do que a gente está falando aqui musical, mas a morte é tratada de uma forma muito horrível, né, para as pessoas. Sim. E tanto esse filme que o Lucas comentou, tanto aquele A Vida é uma Festa, que também, Viva, a Vida é uma Festa, né, ele também fala sobre a questão da morte na questão da cultura mexicana. E também tem a questão da música, que tem tudo a ver ali com a situação do filme, e também mostra a cultura de outras pessoas, não só na questão musical, mas na questão religiosa. Então tem tudo a ver sim, né? Porque tem a ver com a arte no geral e tem a ver com a socialização. Acho que tá tendo tudo a ver até agora. Completando com essa questão da morte, não só a questão de ver a morte, como a sociedade vê a morte, mas o como é bonito o sentimento que é expresso ali. Que embora é a crença deles, assim como aqui no Brasil, né, a crença cristã é a maior que tem, mas ali, independente daquilo que você está acreditando, é o sentimento que você está passando, como quando eu falo para você, Deus te abençoe, que eu estou desejando que você fique bem, como eu falo para você, não sei como seguir em outros povos, mas você está desejando bem, como no filme Como Treinar Seu Dragão, né? A gente está sendo apresentado uma cultura nova. Um outro filme que a Pamela comentou é o Viva, a Vida é uma Festa, que ele trata da cultura mexicana, né? Mas que ele também trata da música. E todos os filmes da Disney, né? Da Disney Pixar, né? Da divisão da Pixar, eles são filmes baseados em algum estudo científico, como é o caso do Divertidamente, mas também é o caso do Viva, a Vida é uma Festa, que ele fala do poder que a música tem em relação à memória, onde tem um personagem principal já, que é uma senhora de idade, que tem Alzheimer e não se lembra, né, de mais nada. Mas que quando ele toca uma música que era uma música da infância dela, ela começa a se lembrar das coisas da sua infância. Ela vivia ali sentada no seu canto e ela começa a ter movimentos, ela começa a se alegrar e aquilo revigora ela, né? E esse é também um dos poderes da música. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Lembre de mim, não sei quando vou voltar. Lembre de mim, se um violão você escutar, ele com seu triste canto te acompanhará. E até que eu possa te abraçar, lembre de mim. Excelente, interessantíssimo. Em qual mais atividades a gente, enquanto professor de ensino fundamental, pode usar a ferramenta música a nosso favor, usar ela para nos auxiliar, para enriquecer, para favorecer o aprendizado, a cognição, o afetivo, enfim. Você pode fazer essas atividades em festa junina, no carnaval, trazendo a música característica de um período da história ou de algum povo nesses eventos, nessas festividades, seja com a participação efetiva dos alunos produzindo música de alguma forma, seja apenas com a demonstração daquela música, com alguma gravação e alguma apresentação. É muito comum você achar aqui professores, achar no Google todo tipo de ferramenta musical, todo tipo de estudo, tem isso aberto. Nós temos bastante conteúdo brasileiro de muita qualidade,
feitos por mestres e doutores em educação musical, não apenas em música, e que contribuem com as atividades do dia a dia. Existe uma tese de doutorado que fala sobre a improvisação, o incentivo da improvisação ao piano para as crianças que nem sabem tocar, e mostra ali toda a evolução daquela criança, todo o desenvolvimento. Então é muito comum achar este material de qualidade que está acessível e que é com a proposta de apresentar justamente para professores, para pessoas do meio, poderem fazer atividades mesmo não sendo músicos, mesmo não sendo propriamente da área de música. O Brasil, ele é um país de dimensões continentais, né? Então aqui é como se a gente encontrasse 26 países até daria, porque de tão grande, cada estado aqui é maior do que muitos países da Europa. Então a gente encontra uma diversidade de cultura enorme, né? Como se fosse até de países, e nem sempre isso é trazido para dentro da sala de aula, nem sempre é mostrado, né, para as nossas crianças. E a importância de conhecer essa diversidade, de saber que não tem só o seu mundinho da música pop. E na questão do canto, né, cada estado canta da sua forma, cada estado tem a sua fonética, tem o seu sotaque, né? Então, cada lugar você vai cantar de uma forma diferente. Aqui em São Paulo a gente canta de um jeito, mas lá no Piauí eles cantam de outra forma, é outra cultura. E isso é interessante porque dentro do canto, dentro das canções, vão ter uma diversidade de palavras que a gente não fala aqui, é um dialeto que a gente não fala aqui. Então isso pode despertar uma curiosidade na criança para entender, o que é isso que ele falou, que eu não conheço essa palavra, é uma palavra em português mas eu não conheço. E isso despertar na criança e ter também a questão do conhecimento cultural, né? De respeitar o outro, né? E até a questão do preconceito linguístico. Né, do sotaque, entender que existem outros sotaques e não tem o sotaque certo. A questão é até interessante, né, sobre os sotaques e sobre a diversidade cultural, mesmo num espaço pequeno, que isso, na verdade, né, o Brasil é um país colonizado por diversos países. Teve influência de diversos países em várias regiões. Né? E mesmo na Europa, se a gente pegar que é da onde a música que nós conhecemos hoje, porque não é a única música feita no mundo, existe a música oriental, que é feita com outra forma, com outro pensamento. São sons, mas com outros nomes, com outro tipo de construção. Mas essa música que a gente fala, que é a música ocidental, que é a música pop, que você falou, mas vai do pop até a música clássica, passa por todos os estilos brasileiros, né? Essa música, ela não é toda igual, né? É um erro achar que música clássica é tudo igual, né? Na própria Europa, principalmente no final do século XIX, na transição para o século XX, foi muito grande um movimento de compositores de países menores que usavam música folclórica, a música do dia a dia das pessoas, para enaltecer o seu próprio país, na tentativa de criar uma independência daquela cultura alemã e francesa que dominava toda a Europa. E isso, também trazendo por um outro lado aqui, para os Estados Unidos, também, os Estados Unidos não é feito só da música pop atual, que a gente conhece, né, desde os anos 70, 80 e 90. Lá foi desenvolvido diversos estilos musicais, por diversas correntes, por diversos polos. Inclusive o blues, né? O blues, ele é uma música afro-americana, que é muito diferente da música afro-americana brasileira, porque é diferente, são influências diferentes. Lá eles têm um estilo de cantar, aqui nós temos outro, mesmo que são descendentes de africanos, mas a África é enorme, não existe apenas uma cultura. Às vezes as pessoas pensam que a África é um país. Exatamente, e não é. Então, toda essa diversidade é importante para a gente conhecer povos, culturas diferentes, para a gente conhecer épocas diferentes, porque mesmo aqui em São Paulo, nós não fazemos a mesma música de 10, de 20, de 30, 40, 50
E assim vai. E você, essa questão do blues, né? Do blues, até me corrija se eu estiver errada, mas o blues começou como uma forma de lamento para as pessoas que trabalhavam, para os escravos. Então, assim, eles contavam uma história ali, era uma forma de expressar, tipo, ai, hoje eu estou muito cansado, hoje foi muito difícil aqui no trabalho. Ah, mas foi bom porque aconteceu isso e agora o meu dia acabou e eu vou descansar. Então, era uma forma de um desabafo, não era? Ele não estava ali pensando, eu vou cantar certo, ou eu vou cantar de uma forma, ai, bonita, com palavras bonitas. Não, era uma expressão, ele estava expressando o que ele estava sentindo. Então, é entender que a música vai além da técnica, a música é a expressão do sentimento, é a expressão daquilo que você está sentindo e que você quer dizer. Como ela disse aqui do blues, né, que é um lamento, a música afro-brasileira também é um lamento, mas de uma outra forma, muitas vezes usada na comunicação entre os escravos. Eles usavam a música para cultuar suas entidades, seus ancestrais, e muitas vezes até para se comunicarem secretamente, sem que fosse conhecido o assunto pelos senhores de engenho. Até porque eles não podiam falar na língua deles. Sim. Exatamente. Todas essas coisas, né, todo o envolvimento da música, né, na história do mundo, na história da humanidade, deve ser passado para as crianças para que elas venham ter um conhecimento não só técnico e teórico, ó, tal data aconteceu isso, tal, mas para que eles venham entender humanamente o que se passava com aquele povo, o que se passava naquele lugar, naquela época. Vamos para um resumo do que aconteceu neste módulo? Aqui foi falado sobre o ensino da música com canções já existentes e que contextualizam historicamente. Falamos sobre alguns filmes infantis que ensinam a diversidade cultural e religiosa, como Viva, a Vida é uma Festa, e Como Treinar Seu Dragão. Também falamos sobre a importância do conhecimento regional e como o canto pode auxiliar a compreender outros sotaques e dialetos, quebrando o preconceito linguístico. Todos esses quesitos fazem com que a criança entenda e conheça a diversidade existente no mundo, de forma humana e não apenas de forma superficial.